Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos fazer um react do vídeo que acabou de sair agora há pouco do Henry Bugalho sobre o gramado e o meme do caixão, e ele faz algumas reflexões ali que não são muito pertinentes, e para isso eu peguei dois textos aqui. Um texto que fala sobre as origens da violência e da maldade, segundo duas perspectivas: a perspectiva instintivista, ou muitas vezes a perspectiva que a ciência tenta abordar mais, que seria a perspectiva genética, né, e a socioambientalista, que também é científica, mas já é uma outra vertente, que é defendida pelo Watson e pelo Skinner, sobre um texto também postado no site Crítica na Rede, do Desidério Murcho, um grande filósofo analítico brasileiro, que fala sobre qual seria o maior vício, o maior pecado, o maior erro que nós, seres humanos, cometemos. E vamos pegar esses dois textos, basicamente, para abordar e mostrar também como o Henry Bugalho ele falha quando ele diz que a estrutura de sociedade para conservadores geralmente é uma estrutura hierárquica, né, piramidal, enquanto a estrutura de sociedade pensada pela esquerda é uma estrutura mais horizontal, igualitária. Nós vamos ver como isso é uma falácia, né? Eu concordo muito com muitas das coisas que o Henry Bugalho posta, gosto muito de acompanhar o canal dele, mas ninguém está imune a cometer alguns erros e algumas falhas, então a gente vai apontar alguns erros e falhas do vídeo dele durante esse react aqui, beleza? Eu não tenho aquelas tecnologias, minha tecnologia é puramente meu celular, e meu outro celular, eu tenho dois celulares, um no qual muitas vezes eu leio textos aqui para vocês, eu tenho meus livros, tenho minha biblioteca, e tenho um outro celular, que é um celular que consegue captar um áudio de forma melhor e também gravar vídeos de forma mais apropriada para lançar no canal aqui, não tão apropriada como uma câmera, né, digital, tanto que o vídeo não fica completo, não preenche toda a tela aí. Mas é o que eu tenho, essa é a minha estrutura física, e eu tenho preguiça de mexer com edição. Eu penso que mexendo com edição eu vou perder tempo fazendo isso, né, perder tempo que eu poderia estar lendo, estudando e aprendendo mais. Então vamos lá, começar a reagir ao vídeo dele. Espero que dê para captar aí. Recentemente aqui, o shopping de Blumenau, com idosos entrando no shopping ao som de Have You Ever Seen the Rain, do Creedence. Nós já vimos bolsonaristas na Paulista dançando com o caixão na cabeça, com a música do meme do caixão. Querendo nessa música engraçada, esse meme foi muito engraçado. Gramado, no Rio Grande do Sul, num restaurante, que nos presentearam com essa seguinte cena. Lembrando que os negões do caixão lá, que viralizaram com esse meme, eles recentemente deram um anúncio, né, por conta de toda essa repercussão mundial do meme, e dizendo para as pessoas ficarem em casa, né, para que eles não tenham que fazer esse meme com o próprio caixão da pessoa que se recusou a ficar em casa. Esses comportamentos, que não são os únicos, na verdade, são comportamentos recorrentes que a gente tem visto agora, principalmente por quem é bolsonarista, sem dúvida nenhuma, na verdade, porque você tem um presidente que contesta o mundo inteiro nesse sentido de combate à pandemia, ao coronavírus, e eles tiram sarro. Basicamente o que eles fazem é tirar sarro das mortes das pessoas. Você tem quase 12 mil mortos no Brasil. Aí entra uma coisa aqui que é muito importante a gente destacar. A gente está falando de tirar sarro. Isso de fato acontece e tem acontecido também, na sua maior parte, por bolsonaristas. Mas existe um campo do humor, da comédia, que é a arte, que é o chamado humor negro, que trabalha justamente com algo que está intrinsecamente dentro de nós. O próprio Freud falava sobre isso, sobre a questão sadomasoquista. Nós, de alguma maneira, temos o prazer com o sofrimento, o nosso próprio sofrimento, e buscamos ele inconscientemente, quanto com o sofrimento dos outros. Por isso, sádico, quando eu gosto eu mesmo e procuro inconscientemente sofrer, e tendo até, inclusive, prazer, e a linha que divide prazer e dor
ela é extremamente tênue e o que provoca dor em um pode provocar prazer em outro, e o sadomasoquismo é uma expressão bem explícita disso. E o masoquismo é gostar de ver os outros sofrer ou de gozar com o sofrimento alheio. E ele tem se unido bastante, o Henri Bugalho, com a Ilha de Barbados, com um cara que é um expoente no Brasil desse humor um pouco mais pesado, esse humor chamado humor negro. Não só ele, que é o Rafinha Bastos, mas o Danilo Gentili, aí ele já não tem muita afinidade com o Danilo Gentili, mas tem com o Rafinha Bastos. Inclusive foi processado por brincar que comeria a mãe e a filha, né, da Vanessa Camargo, junto com a bebê que ela estava grávida na época, né? Então, o Rafinha Bastos é um expoente desse humor negro, e o fato de rir com a desgraça alheia, isso é algo comum e natural à própria natureza humana. O mal, quando visto de perto, ele tem muitas vezes um caráter de provocar dor, tanto em quem está vivenciando esse mal, quanto nos outros que de alguma maneira se compadecem, né? A compaixão é um sentimento que também se desperta, mas quando a gente olha um pouco à distância, a gente já não vê mais com toda essa carga emocional negativa e dolorosa do que as pessoas que estão sofrendo. Então, aí nós temos algo muito interessante nessa perspectiva de como funciona o ser humano, né? O ser humano gosta disso, e a arte, o humor negro, trabalha com isso. Lembrando que a arte não é apologia às coisas, não é apologia a matar as pessoas, ou apologia a fazer as atrocidades das quais você faz as pessoas rirem com o humor negro. Na verdade, a arte, ela tenta explicitar esse lado perverso, negro e extremamente desumano da própria humanidade, né? Quase 12 mil pessoas que morreram, que perderam a vida pelo coronavírus. E nem chegou no pior momento da pandemia ainda, até onde a gente saiba. E você tem pessoas que simplesmente minimizam isso ou ridicularizam essas mortes. Que não levam a sério a situação, que não estão levando a sério o colapso sanitário no país e no mundo. Em outros países a situação é muito pior. E o Brasil, o que se prevê já, né, o grande receio é que possa ser o epicentro, possa ser o país com o maior número de casos do mundo. Justamente porque as medidas de controle e de combate a isso são altamente ineficazes. Alguns estados, alguns municípios estão tentando controlar isso, mas quando você tem uma mensagem regional em desacordo com a mensagem nacional, quando você tem, por exemplo, Bolsonaro no domingo, queria fazer um churrasco, depois, por causa da repercussão negativa, mudou de ideia e foi passear de jet ski. Quando você tem um presidente que não leva a sério isso e que manda para a população essa mensagem, é óbvio que você não pode esperar que os eleitores desse sujeito também se comportem como seres humanos decentes. Eu quero unir isso aqui a uma fala da Globo ontem de um psiquiatra sobre esse assunto. Então ouçam o que ele tem para dizer e a gente vai aqui refletir um pouco sobre isso. Propaganda de merda, né? Não pago o trem para pular as propaganda. A pergunta vai parecer provocadora, mas não é. A gente viu os problemas de saúde mental que as pessoas podem vir a ter no meio dessa pandemia. Uhum. Mas a gente sabe que tem gente que não apenas não se abala, como está pouco se lixando. Uhum. Como não obedece a um pedido de isolamento, como não usa máscara, se recusa a usar máscara e descumpre as regras de forma geral, mostrando um total desapreço pela saúde pública, pela própria saúde e pela saúde do outro. Isso, de alguma forma, pode ser caracterizado psiquiatricamente? Ou eu estou sendo provocador aqui demais? Essa é uma pergunta que sempre surge, né? Será que a maldade é uma doença mental? Será que essa falta de empatia é uma doença mental? Muito raramente, né? Tem gente que é doente e tem gente que é má. Então, a gente precisa diferenciar. A maioria das pessoas que são más, elas não estão doentes. Existem alguns transtornos que podem levar a isso, mas é uma minoria. É indiferença, a falta de empatia, é uma questão de caráter, não é uma questão de diagnóstico psiquiátrico. Bem, basicamente a pergunta era se esse tipo de comportamento descuidado, né, essa falta de consideração com os outros, essa falta de empatia com os outros, esse desrespeito pela vida humana, e daí que morreram tantas pessoas, eu não sou coveiro, e coisas do gênero, que esse tipo de comportamento, se isso é uma doença, se uma pessoa que faz isso, doente psiquiátrico. Se é uma doença psiquiátrica, ou se também é algo natural, ou se é algo cultural. Isso é uma pergunta bem complicada, como eu disse aqui, né, nas origens, nesse estudo aqui, nesse livro que eu tenho, que é um livro de filosofia para ensino médio, muito bom, Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Cotrim. Aqui ele vai falar na parte sobre ética, sobre as origens da violência e da maldade. Se a violência e a maldade elas são
naturais, no sentido de genéticas, biológicas, instintivas, se algum instinto humano ou instinto, sei lá, alguma coisa que nos provoca isso, e a resposta de Freud é mais ou menos nessa vertente, na vertente instintiva. Segundo Freud, há duas pulsões que nos movem, Eros e Thanatos. A pulsão de prazer, que faz com que a gente busque inconscientemente o prazer, e o Thanatos também. A gente busca inconscientemente a morte, a destruição, a dor. Então, essas duas pulsões são naturais no ser humano, são instintivas. E aí outros campos da ciência podem chamar de genéticas ou biológicas, né? E tem a vertente socioambientalista, que diz que a maldade, ela é uma influência, a violência é a influência do ambiente, da sociedade no qual você vive. Se você vive num ambiente violento, você tende a ser violento. Se você vive num ambiente que naturaliza a maldade, você tende a ser mal. E aí, o Henri Bugalho vai direcionar a reflexão para um rumo que é o seguinte, né? Se você coloca que é algo natural, biológico, genético, você não pode responsabilizar a pessoa. Ou se você coloca isso como uma doença psíquica, psiquiátrica, você também não pode responsabilizar a pessoa por isso, porque é uma condição patológica do organismo vivo dela, e aí isso diminuiria a responsabilização e ela não seria tratada pela justiça comum, mas seria tratado aí numa outra perspectiva, que era no campo da patologia, ser internado numa instituição, um hospício, uma instituição de acolhimento de pessoas patologicamente perigosas para a sociedade, né? Ou se isso é uma escolha pessoal, individual, e por conta disso você tem que ser responsabilizado moralmente. O Henri Bugalho vai pela linha de que não, de que essas pessoas acham que são boas. De fato, aí entra o texto sobre qual que é o maior vício. O maior vício é esse texto que é do... Está aqui no site da Crítica na Rede, né? O maior vício é uma pergunta, né? E quem tenta responder é o Hugues La Follette. A tradução é do Celso Vieira e começa, né, com um trecho de Herman Melville, né, de Auden, né? O mal não é nada de espetacular, é sempre humano. Divide a cama conosco e ainda come na nossa própria mesa. E aqui ele vai trabalhar na seguinte perspectiva, ele vai dizer o seguinte, né, que de todos os males, de todos os vícios, de todas as maldades, de todos os erros, de todos os pecados que podem ser cometidos pelo ser humano, tem um que é o mais comum e o mais banalizado e que as pessoas não conseguem perceber que estão empreendendo. Por exemplo, ele fala do Hitler aqui, coisa que o Henri Bugalho também vai falar, ele fala do Mussolini, do Stalin, de todos esses indivíduos que foram notórios e históricos, sujeitos que empreenderam a violência e o mal, mas que eles acreditavam estar agindo bem. Aí está correto nesse sentido o Henri Bugalho quando ele trabalha nessa perspectiva. Mas ele vai dizer que existe um vício maior, que é justamente esse, que faz com que a gente haja pensando que representamos o bem, a bondade, quando na verdade não. O que nós estamos empreendendo é a violência e a maldade. E isso ele não coloca aqui, mas eu pego a partir da minha perspectiva, que eu fui seminário e estudei para ser padre, que é o pecado da soberba. O que é a soberba? A soberba é você nunca reconhecer a possibilidade de estar errado. Existem diversos vieses e componentes, né, tanto instintivos como socioambientais, e dos vieses também. O Daniel Kahneman, na sua obra que é... Agora esqueci o nome da obra, pai do céu. Rápido e Devagar, ele mostra como existem diversos vieses que acabam deturpando a maneira como a gente enxerga o mundo. E aí, às vezes, a gente acha que está fazendo o bem, enquanto, na verdade, a gente está empreendendo o mal, né? E aí, por conta disso, você também não poderia ser... Parece que o Henri Bugalho vai nessa direção, que você não poderia ser responsabilizado, mas pode, porque você não está tendo a humildade de reconhecer que pode estar errado. E isso acontece tanto na direita quanto na esquerda, e é algo que o Henri Bugalho ele negligencia no vídeo, colocando isso como se fosse uma propriedade exclusiva da direita, em especial da direita bolsonarista. Mas não, isso é próprio da humanidade. Os próprios também esquerdistas brasileiros, os progressistas, o campo progressista, ele pensa nessa perspectiva, eles acham que são bem e não conseguem reconhecer as maldades que a esquerda fez historicamente. Inclusive continuam fazendo. O cancelamento é um grande mal do mundo atual, que é empreendido pelos justiceiros sociais da esquerda. Outro mal foi a crise econômica, que levou também a muitas pessoas a morrerem nas filas dos hospitais, sem ter acesso e dignidade a coisas mínimas e básicas, por conta do dinheiro que foi desviado, que poderia ter sido investido para conceder pelo menos os direitos sociais básicos para as pessoas, que elas pudessem ter uma vida digna, né? E a esquerda empreendeu isso enquanto estava no poder. E eles ficaram calados. A esquerda progressista.
Ah, mas aí o pessoal denunciou isso, não sei o que lá mais também denunciou, mas hoje já se uniram de novo. Né? Ah, se uniu mais contra o Bolsonaro, né? Depois as divergências ideológicas. E mesmo assim, né, o pessoal vai e se une, mas aí passa pano para a Venezuela, onde está sendo empreendido mal, passa pano para o regime cubano, que também é um regime que cerceia as liberdades, assassino, passa pano para outros governos e fica até louvando agora na quarentena os países comunistas que tiraram, ceifaram vidas, que não respeitaram a vida, não respeitaram a liberdade das pessoas, que tiram a liberdade e a vida das pessoas por conta de divergências ideológicas. E passando pano para dizer que esses países estão tendo os melhores resultados no controle do coronavírus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É passar pano para tentar mostrar aquilo como modelo. Não pode ser modelo de hipótese alguma. E eles acham que isso é virtude, que isso é o bem. E não conseguem perceber o próprio vício. Isso acontece dos dois lados, na esquerda e na direita. As pessoas não conseguem compreender e perceber os seus próprios erros. Por quê? Por soberba. Por achar estar do lado certo da história. E por achar estar no lado certo da história, isso justifica qualquer aberração que é cometida pelos seus, historicamente, pelos seus ingressos nas suas fileiras ideológicas, ou pelos seus representantes e líderes. Outra coisa que ele coloca que é um erro crasso, é dizer que não tem hierarquia. A hierarquia da esquerda existe também, não é horizontal. Essa horizontal é só o discurso. No campo do discurso todos somos iguais, mas no campo prático, na realidade prática, existe uma hierarquia. Existem os ideólogos e existem o gado também esquerdista que seguem esses ideólogos a todo e qualquer custo e passam pano para as merdas que esses ideólogos fazem. Tem uma hierarquia também. Mas só que essa hierarquia não está fundamentada sobre os mesmos princípios que o da direita. Da direita, geralmente, os princípios são religiosos, conservadores, né? Baseados nas culturas e nos valores ocidentais, greco-romano, né? e cristão. Enquanto para a esquerda os princípios são os outros, são os princípios mais construídos a partir do iluminismo, a partir da teoria marxista, a partir da escola de Frankfurt no século XX. Então, esses são os princípios e os ideólogos que estão dentro do contexto da esquerda, eles estão hierarquicamente de forma superior aos outros. E aí passam pano para esses ideólogos aí. Ele não coloca explicitamente aqui o Hugo La Follette, mas essa é a minha interpretação, porque ele coloca como maior erro esse. O maior vício que nós cometemos é o de não reconhecer que nós podemos estar agindo orientado não por princípios benéficos, princípios superiores, princípios que vão construir um mundo melhor. Mas nós estamos muitas vezes agindo, empreendendo o mal, a maldade e a violência e tentando justificar isso em nome de um bem maior. E não reconhecemos que podemos estar errados, equivocados e movidos por viés. Todos nós temos os nossos viés, ninguém está livre disso. Todos nós podemos nos equivocar no nosso julgamento da realidade, podemos escolher um lado também de forma equivocada e passar pano para as merdas que o nosso líder político está fazendo. Isso acontece com ambos os lados, né? Vamos voltar lá para o vídeo, vai dar 23 minutos, que é o tempo máximo de gravação, que não vou ter que parar, né? Mas eu acho que, de forma geral, eu já abordei praticamente tudo. Mas agora vamos a algumas questões pontuais. De forma geral, acho que eu abordei tudo que poderia ter abordado em relação à crítica que eu queria fazer ao vídeo do Henri Bugalho, né? Está internada, deveria estar tomando remédio. E o que o psiquiatra fala é que é fácil você tentar pôr esse tipo de culpa numa doença, numa patologia psiquiátrica, quando na verdade pode ser uma questão de caráter mesmo, pessoas más, pessoas que não se importam com as outras. Tem pessoas que são menos empáticas do que outras. E isso é interessante porque... E essa empatia também ela é extremamente relativa, porque você tem empatia com pessoas que geralmente pensam igual a você. A esquerda não tem empatia com o bolsonarista. Inclusive tem muito esquerdista querendo ver o bolsonarista morrer, se fuder pegando coronavírus. Essa empatia é ilusória. Eles têm empatia sim, mas têm empatia entre eles, entre os seus. A empatia quase nunca é contra o grupo adversário ou opositor. Debate sobre patologias psiquiátricas, de fato, né, transtornos psiquiátricos, se alguém como Bolsonaro ele é um psicopata ou não, é um sociopata ou não, se ele é um paranoico ou não, se ele tem algum tipo de transtorno que faça com que ele age desse modo. E a gente tem muitos debates aqui em casa, eu e minha esposa, porque minha esposa acha que é ruim chamar essas pessoas de doentes, porque isso, de certo modo, tira a responsabilidade delas. Se você fala que a pessoa é doente, bem, ela não se comporta de maneira normal, ela não tem controle sobre o seu comportamento, ela não tem noção do que ela faz, ela é doente. Por outro lado, como diz o psiquiatra aqui, se for uma questão de caráter, a pessoa é má,
a pessoa não tem empatia pelos outros, a pessoa não se preocupa com os outros, de certo modo você fala assim, olha, a pessoa é responsável por aquilo que ela faz. Embora se a gente for pensar em personalidade, a gente também não manda na personalidade nossa. A gente não pode escolher. Não manda entre aspas, né? Aí ele está adotando uma coisa aqui puramente socioambientalista, a sociedade, o ambiente no qual você vive que vai determinar a sua personalidade. Há esse componente que influencia sim. E aí eu entro nessa questão que eu também queria falar, que é sobre isso, né? Há componentes genéticos, instintivos na formação da nossa personalidade, da nossa identidade, há componentes sociais, ambientais, e há também as nossas escolhas. E dentro dessas escolhas há a responsabilidade nossa pelo que nós nos tornamos. Nós somos responsáveis também pelo que nós somos, porque isso foi feito a partir de escolhas nossas. E essas escolhas não são exclusivamente uma coisa ou outra. Tem também o Hobbes e o Rousseau, que tinha aquela discussão, o homem nasce bom ou o homem nasce mal? Para o Hobbes, o homem nasce mal. Né? O homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. E aí, esse ser humano que é mal por natureza, ele só pode ser freado pelo Estado. Somente o Estado com poder leviatânico, ou seja, um poder absoluto, pode fazer com que a gente pode conseguir empreender ou impedir que a gente se destrua. Porque se a gente for deixado à própria mercê, à própria natureza, nós viveremos num estado de guerra de todos contra todos. Ou seja, vamos ver nos matando, nos destruindo, nos roubando, tirando a vida e a liberdade uns dos outros. Então é necessário o Estado para garantir o mínimo de paz e segurança. Já Rousseau diz o seguinte, não, a gente nasce bom, a gente tem uma bondade natural. Por que ele diz isso? Não porque o ser humano é bonzinho, né? Mas é porque naturalmente, a gente não tem essas noções de bem e mal. E tudo que a gente empreende é pelo nosso próprio bem e para o bem daqueles aos quais a gente está próximo. Né? A partir do momento que você passa a viver em sociedade, você começa a ter noção do que é maldade. Em especial, ele vai dizer que a maldade nasce a partir da propriedade privada. Porque a partir do momento que você cerca um pedaço de terra e isso aqui é meu, você exclui os outros de poder ter isso. E aí aquele que tem quer ter cada vez mais e se corrompe para ter cada vez mais, e aquele que não tem se corrompe para tentar ter. Aí nasce a corrupção, junto com a corrupção, a violência, a maldade, todos os males sociais, segundo Rousseau. Então, as duas visões têm o seu quê de verdade, têm o seu quê de sentido, e são importantes para compreender. Né? O homem, de fato, ele se corrompe socialmente, né? Por causa da sociedade, do ambiente. Né? E a sua personalidade também pode ser deturpada nessa construção. Ele pode levá-lo a fazer escolhas erradas, mas há o componente da escolha, da liberdade. O homem é livre, e sendo livre ele é responsável pelas suas escolhas. Há a influência do ambiente, né? Da sociedade. Há os aspectos instintivos, genéticos. Né? E o homem também tem uma maldade, né? Tem um instinto mau. A gente tem isso também. Isso faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Mais empático ou menos empático, porque é algo que vem da nossa formação, Acho que falta 30 segundos aqui, então não vai dar para ver o vídeo todo, né? Mas basicamente era isso que eu queria falar sobre o vídeo do Henri Bugalho, né? Eu achei bastante limitado em vários aspectos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Eu gostaria aqui de agradecer aos 1083 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram por conta de conteúdo útil, passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, baby.